Nós vamos falar agora de Física A, das aulas 20 e 21, e vamos trabalhar o conceito de força, tá? Algumas coisas que a gente precisa aí memorizar. Primeiro, que quando eu falo em força, eu estou falando numa grandeza vetorial. O que significa isso? Eu preciso ter direção, sentido e intensidade, ok? O que mais? A força, na verdade, ela só vai acontecer se nós tivermos um par de corpos, tá? Então, assim, eu simplesmente não aplico força. Eu tenho que aplicar força a um corpo que vai estar sofrendo a ação dessa força. Então, obrigatoriamente, tá? Eu preciso ter um par de corpos. Ok? O que mais? Nós temos aí dois tipos, né, mais comuns de força, que é a força de campo e a força de contato. Todas as vezes que eu falo em força de campo, não há necessidade que esse par de corpos eles estejam encostados, eles estejam próximos. E um exemplo dessa força de campo é justamente a força gravitacional, tá? Então nós temos a Terra e nós temos a Lua. Então o que acontece? A Terra exerce sobre a Lua uma força de gravidade, a Lua exerce sobre a Terra uma força de gravidade. Na verdade, uma, né, não puxa a outra, tá? Elas não precisam estar juntinhas, mas elas mantêm a distância entre elas praticamente constante, tá? A gente vai falar disso mais especificamente lá na frente. Mas é um exemplo, tá? O ímã também exerce uma força de campo, tá? Você não precisa colar os dois ímãs para perceber se eles estão se atraindo ou se repelindo, ok? Agora, quando nós falamos em força de contato, aí sim, tá? O que acontece? Obrigatoriamente os corpos eles precisam estar em contato. Aí esse caso, né, neste caso, o que seria aí a força de contato? Um puxão, um empurrão, um esfregão, ou seja, quando os dois corpos obrigatoriamente, tá, eles estão muito próximos, senão não acontece a força de contato, ok? Então eu tenho aqui representação de um desenho onde eu tenho as forças que atuam num corpo. Então eu tenho um bloco que está sobre uma superfície, tá? Plana. E tem uma pessoa aqui no desenho que está puxando esse bloco. Então, quais as forças que nós temos atuando sobre o bloco? Então, nós temos a força peso, que é a força que o bloco exerce na superfície da Terra, e a força normal, que é a força que a Terra exerce sobre a superfície do bloco. Qual a característica dessas forças? Elas têm a mesma direção, tá? Como assim? Ó, elas estão na direção vertical, porém elas estão em sentidos contrários. Como assim? Nem o bloco está afundando, nem esse bloco está subindo. Então, isso significa dizer o quê? Que a intensidade da força peso tem exatamente o mesmo valor que a intensidade da força normal. Então, elas estão em equilíbrio, tá certo? Aí, o que acontece? Então, elas têm a mesma direção, mesma intensidade, mas elas têm sentidos contrários, certo? Que mais? Aí eu tenho aqui uma força de atrito e uma força de tração. Por quê? Esse bloco ele está sendo puxado por um fio, tá certo? Aí o que acontece? Aí a gente tem aqui, ó, é na mesma direção? Na verdade, não, tá? É no mesmo sentido? Também não, elas estão em sentidos contrários. E se a pessoa consegue movimentar o bloco, significa dizer o quê? Que a intensidade da força de tração é maior que a intensidade da força de atrito. Então, a partir de agora, a gente vai começar a estudar aí algumas particularidades, resolvendo os exercícios, ok?